Há dias em que a vida parece travar. Não é que as coisas tenham parado ao seu redor. É dentro de você que tudo ficou sem cor, sem impulso, sem direção. É como se o coração estivesse cansado de esperar e o corpo apenas obedecesse à rotina sem alma. Nesses momentos, é comum sentir-se invisível até para Deus, mas há uma verdade poderosa que precisa ecoar na sua alma hoje. Deus ainda te chama. Mas o que significa se levantar quando tudo dentro de você quer desistir? Quando o cansaço não é só físico, mas espiritual? Quando não há forças nem para orar? É justamente aí que a palavra de Deus se torna viva e poderosa. O levantar que Deus pede não depende da sua força, mas da sua presença. É um levantar com auxílio, com mãos estendidas, com promessa de restauração. Isaías capítulo 60 e verso 1 nos diz: Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa não é apenas uma frase bonita, é um decreto divino. Deus não está apenas sugerindo, Ele está convocando, porque sabe que há mais dentro de você do que aquilo que a dor está tentando apagar. E quando Deus chama, Ele também capacita. Fique comigo até o final deste vídeo. Há uma oração especial esperando por você e uma palavra que pode reacender a chama dentro do seu coração. A estagnação raramente começa de forma repentina. Ela se instala devagar, silenciosa, como uma neblina que vai cobrindo aos poucos o brilho dos sonhos, a coragem das decisões e a alegria de viver. Quando a alma perde o senso de propósito, tudo ao redor perde a cor. O que antes te movia já não te emociona. O que antes era oração, agora virou silêncio. E o que antes era fé, talvez hoje pareça dúvida. Mas é importante entender, estagnar não é o fim, é um sinal. Um alerta do céu de que você está desconectado da razão pela qual foi criado. Deus nunca te chamou para sobreviver apenas, mas para viver com sentido, com direção, com propósito. A estagnação espiritual é como uma planta que parou de crescer porque suas raízes não estão recebendo água. E a água da nossa alma é a presença de Deus. Se você sente que perdeu o ritmo, que está travado, emocionalmente cansado, não se culpe. Apenas reconheça. Você precisa voltar à fonte. Em Jeremias capítulo 2 e verso 13, Deus diz: O meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Estagnar é viver de cisternas vazias. Voltar ao Senhor é mergulhar novamente nas águas vivas. E a boa notícia: ainda dá tempo. O chamado continua ecoando. Deus está dizendo: levante-se, você ainda é parte do meu plano. Quando lemos Isaías capítulo 60 e verso 1, percebemos que não se trata de um convite casual, mas de um chamado urgente do céu. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa palavra foi dada a um povo que havia passado por dor, cativeiro, desânimo, um povo acostumado à escuridão. E, de repente, Deus rompe o silêncio com uma ordem de vida. Levanta-te. Esse chamado não é apenas para quem está fisicamente caído, mas para quem espiritualmente se acomodou. A apatia espiritual é traiçoeira. Ela nos faz acostumar com o mínimo, nos ensina a sobreviver na penumbra quando fomos criados para brilhar na luz. Deus não quer que você viva apenas cumprindo tarefas religiosas. Ele quer te ver aceso, cheio de propósito, com o coração em chamas outra vez. A ordem de resplandecer vem logo após o levantar-se. Isso nos mostra que só podemos brilhar quando decidimos sair da paralisia. A luz já está disponível, mas você precisa se posicionar. E não importa há quanto tempo está nessa condição. Quando Deus chama, Ele restaura. Quando Ele diz, levanta-te, o que parecia morto começa a viver novamente. Hoje, essa voz está ecoando para você. O céu está chamando seu nome. Vai continuar no chão ou vai se levantar para viver o que Deus preparou?
Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando, eu até queria me levantar, mas parece que a luz dentro de mim se apagou. Essa sensação é mais comum do que parece. Não estamos falando de perder a fé de vez, mas daquele apagamento lento, quando o entusiasmo por Deus desaparece, a esperança se esvai e até as orações parecem vazias. O brilho interior se apaga quando somos feridos, quando passamos por frustrações, perdas ou decepções que drenam nossa energia espiritual. A alma vai ficando opaca, mas saiba, Deus não se esquece da chama que Ele mesmo acendeu em você. E Ele não apenas lembra, Ele reacende. Ele sopra sobre brasas quase apagadas e transforma cinzas em fogo outra vez. Em Salmos, capítulo 18 e verso 28, Davi declara: Tu, Senhor, acenderás a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. E não é você quem precisa gerar luz. É Deus quem a acende em você. Sua parte é permitir, é se abrir novamente. É dizer, mesmo fraco, Senhor, eu ainda quero. A luz que Deus reacende em nós não é apenas para nos fazer sentir melhor. É para que possamos brilhar em um mundo escuro, para que nossa história seja testemunho, para que outros encontrem o caminho através da nossa restauração. Deus quer reacender em você uma luz que não será apagada pelas tempestades da vida. Poucas coisas doem tanto quanto a sensação de ser esquecido. Quando as pessoas não retornam suas mensagens, quando você está no meio de uma multidão, mas se sente invisível, quando a ajuda que esperava não veio, tudo isso vai pesando na alma. E aos poucos, você começa a acreditar que talvez nem Deus lembre mais de você. Mas aqui está a verdade que precisa entrar no mais profundo do seu ser. Deus te chama. Não importa quem te deixou, quem ignorou sua dor, quem te rejeitou. O céu ainda sabe o seu nome. E não apenas sabe, o pronuncia com amor. Quando o versículo diz, levanta-te, resplandece, Isaías capítulo 60 e verso 1, é Deus quebrando o silêncio da alma ferida e dizendo, eu ainda vejo você e tenho planos. Isso muda tudo, porque ser chamado por Deus é ser restaurado em dignidade, é ser visto pelo Criador, mesmo quando o mundo te virou as costas. Em Isaías capítulo 49, verso 15, Deus faz uma pergunta que toca fundo. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que promessa linda! O céu nunca te esqueceu. Você ainda é lembrado, ainda é desejado, ainda é chamado por Deus. Ser chamado por Ele não é um favor. É uma prova de que você ainda tem valor, mesmo nos seus dias mais escuros. Às vezes, tentamos nos levantar com as próprias forças. Fazemos listas, criamos metas, lemos frases motivacionais. Tudo isso pode até trazer algum alívio temporário, mas não resolve o vazio da alma. Porque há uma diferença imensa entre o movimento humano e a ressurreição divina. Levantar-se por si mesmo pode ser um esforço. Levantar-se com Deus é um renascimento. Movimento humano é quando você se esforça para melhorar. Ressurreição divina é quando Deus toca o que estava morto e faz viver outra vez. É por isso que tantos recomeços falham, porque são baseados apenas em esforço e não em entrega. Quando o Senhor diz, levanta-te, Ele está chamando à vida aquilo que você achava que tinha morrido, sua fé, seu propósito, sua coragem. Em João capítulo 11, verso 43, diante do túmulo de Lázaro, Jesus grita, Lázaro, vem para fora. Aquilo não foi um simples chamado para levantar, foi uma convocação da vida para invadir a morte. Da mesma forma, Deus está hoje diante do seu coração e dizendo, venha para fora. Saia da tumba da apatia, da dor, do medo. Ele quer te ressuscitar de dentro para fora. Por isso, não se trata apenas de se mexer, mas de permitir que o Espírito Santo te levante com propósito, com unção e com destino. Levantar-se por Deus é se erguer para viver o que Ele escreveu para você.
Há momentos em que o silêncio parece gritar mais alto do que qualquer palavra. A alma tenta ouvir algo de Deus, mas tudo parece quieto. As orações parecem ir e voltar vazias, e o coração se pergunta: será que ele ainda fala comigo? A desesperança faz barulho, mas a voz de Deus é suave. Ela não entra pelas exigências da mente agitada, mas penetra na alma rendida. Ouvir o chamado de Deus quando tudo parece calado exige sensibilidade espiritual. Não se trata de escutar com os ouvidos naturais, mas com o coração quebrantado. A voz de Deus é como uma brisa leve, não vem gritando, vem chamando. É na palavra, na oração silenciosa, nos pequenos sinais do dia a dia que Ele vai nos lembrando. Estou aqui, ainda estou te chamando. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 12, Elias esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas Deus veio em um sussurro suave. Às vezes, estamos esperando manifestações grandiosas, mas Deus quer nos encontrar no silêncio. E ali, entre lágrimas e perguntas, Ele sussurra: levanta-te, porque ainda tenho caminhos para você. A desesperança tenta tampar os ouvidos da fé. Mas quando você silencia a alma e se volta à presença de Deus, você descobre que Ele nunca parou de falar. É só que às vezes, para ouvir, é preciso se calar. A estagnação emocional não afeta apenas nossos sentimentos, ela atinge diretamente a nossa fé. Quando o coração se acostuma com a dor, começamos a construir muros para nos proteger, mas esses mesmos muros nos afastam do fluir de Deus. A alma se fecha, o medo ganha espaço e a fé aos poucos vai sendo sufocada. A oração se torna mecânica, a esperança vira apenas sobrevivência. O problema é que, com o tempo, passamos a viver com essa limitação como se fosse normal. Mas não é. Deus não nos chamou para uma fé adormecida. Ele nos chamou para viver pela palavra, para crer mesmo sem ver, para caminhar mesmo quando não sentimos. Por isso, a única forma de romper essa estagnação é reabrindo a alma à verdade de Deus. E essa verdade está na palavra. A Bíblia é mais do que consolo. Ela é espada, é luz, é direção. Em Salmos, capítulo 119 e verso 105, lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando tudo está escuro por dentro, a palavra nos guia. Ela nos tira da paralisia espiritual e nos lembra de quem somos, do que carregamos e de quem é o nosso Deus. Não espere sentir algo para voltar à palavra. Volte mesmo sem vontade. Leia mesmo sem entender tudo, porque quanto mais você se expõe à verdade de Deus, mais o Espírito Santo começa a agir, despertando o que estava adormecido. E assim, sua fé se renova, não porque tudo mudou ao redor, mas porque algo ressuscitou dentro de você. A luz que Deus colocou em você não depende de merecimento, ela depende de entrega. Se você apenas confiar, Ele vai fazer resplandecer a glória dele através da sua vida. E essa luz vai impactar muito mais gente do que você imagina. Um dos maiores obstáculos para se levantar é a vergonha. Vergonha do que fez, do que permitiu, do que perdeu. Ela se transforma em uma corrente invisível, que prende os pés da alma mesmo quando o coração quer avançar. É como se o passado gritasse todos os dias: você não pode, você falhou, você não é digno. E assim, muitos permanecem caídos, não por falta de fé, mas por excesso de culpa. Mas escute bem, Deus não te define pelo seu passado. Ele te vê à luz da graça, e não da queda. O mesmo Deus que te chama para levantar, sabe exatamente de onde está te tirando. Ele conhece suas dores, seus erros, suas tentativas frustradas, e ainda assim ele diz: levanta-te, resplandece, porque a glória que ele quer revelar não depende da sua perfeição, mas da sua rendição. Em Romanos capítulo 8 e verso 1 está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma.
Isso inclui seus erros mais escondidos, suas culpas mais profundas. A graça de Deus não apenas perdoa, ela restaura, ela levanta, ela devolve dignidade. O que o inimigo quer usar para te paralisar, Deus quer usar para te impulsionar. A vergonha olha para o passado, mas a graça aponta para o futuro. Hoje, Deus está dizendo: você não é o que aconteceu com você. Você é aquilo que eu escolhi fazer através de você. Levante-se. A graça já te alcançou. Você chegou até aqui e talvez algo dentro de você esteja começando a se mover novamente. Mesmo que seja apenas uma fagulha, já é o sinal de que Deus está reacendendo algo. Porque Ele não te chamou para viver uma vida apagada, mas para que a glória dele brilhe através da sua história, mesmo com cicatrizes, mesmo com falhas, mesmo com lutas. A sua superação será luz para outros. A sua caminhada, ainda que com passos lentos, será testemunho de que Deus levanta quem o mundo descartou. Você pode ter caído, estagnado, se perdido no meio do caminho, mas hoje o céu declara sobre você: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías capítulo 60 e verso 1. Agora, vamos juntos falar com Deus. Pai amado, eu te agradeço por este novo dia, por este momento de reflexão e pela tua presença que é vida para a minha alma. Obrigado por me lembrar que ainda sou visto, chamado e amado por ti, mesmo quando tudo ao meu redor diz o contrário. Senhor, eu entrego nas tuas mãos os pesos que tenho carregado, as dores que me travaram e os medos que apagaram minha luz interior. Tu conheces minhas quedas, minhas tentativas, minhas lágrimas no silêncio, e mesmo assim, tu me chamas pelo nome. Hoje eu ouço a tua voz dizendo: levanta-te, e eu decido responder: Pai, reacende em mim a chama da fé, renova meu ânimo, restaura meu propósito, que toda estagnação emocional, espiritual ou física seja quebrada pelo poder da tua palavra. Que eu possa me mover não com minhas forças, mas com o teu espírito. Que eu caminhe com a certeza de que a tua glória está sobre mim, mesmo que eu ainda esteja no processo, mesmo que eu não veja tudo com clareza. Senhor, me ensina a obedecer, a confiar, a permanecer de pé mesmo nas lutas. Que eu não volte mais para o chão da desistência, mas que viva em constante vigilância e comunhão contigo, e que através da minha vida muitos vejam a luz que vem de ti. Eu declaro: estou me levantando porque o Senhor me chama, e a tua graça é suficiente para me sustentar. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários com fé: eu me levanto porque Deus me chama. Essa frase é a sua declaração espiritual de que o tempo da estagnação acabou e um novo tempo começa agora. Envie este vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você deseja continuar caminhando conosco em fé, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe o próximo devocional. Que a luz de Deus resplandeça sobre você hoje e que você nunca mais volte a se esconder. Você foi chamado para brilhar